Olá pessoal, sou o narrador aqui. Hoje eu vim trazer um tema um pouco mais ácido, um pouco mais agressivo, eu diria. Hoje eu queria falar com vocês sobre gente burra. Porque se tem alguma coisa que me incomoda, é gente burra. E eu quero começar explicando pra vocês os níveis de burrice, tá? A gente tem alguns, eu vou trazer aqui a listinha pra vocês, me dá um segundo. Existem, peguei aqui, existem alguns níveis de burrice, sabe? Existe a pessoa que ela só é burra porque ela é ignorante, tipo assim, ela não sabe, não entende. Se você fala pra ela, olha, isso aqui é ruim, ela, mas por que é ruim? Ela não entende, ela não faz isso por mal. Essa pessoa, você pode ensiná-la, você pode esclarecer pra ela, e a gente tem que parar de tratar as pessoas que são inocentes, que elas são só ignorantes, elas não entendem certas coisas, como pessoas ruins. E começar a tratar elas como só ignorantes mesmo, e que você pode ensiná-las, você pode trazer a iluminação da sabedoria para essas pessoas em temas específicos, né? Assim, vai ter gente que vai ter ignorância absurda para coisas que são terríveis para a humanidade, ela vai achar aquilo bom, porque, né? E vão ter outros que vão ter ignorâncias, tipo, simples. Eu não sei. Pô, esse é um bom exemplo. Você pediu pra um homem mais velho, eu não sei mexer direito no celular. Ele não é burro, cara. Ele só é ignorante com aquilo. Ele não tem facilidade com aquilo, sabe? É natural. Ah, então, ele não faz aquilo por mal, nem nada. É assim, você resolve isso com informação, entendeu? Às vezes, se for uma pessoa mais velha que tem dificuldade em alguma coisa, talvez nem a informação vai resolver. Ela vai sempre ter a dificuldade porque ela não consegue se adaptar, entendeu? Mas aí a gente tem o nível 2, digamos assim, né? Que é a pessoa que ela é burra porque ela repete as mesmas coisas sempre. Esse tipo de burrice, que é a burrice da repetição, na minha singela opinião, é um dos piores. Por quê? Porque a pessoa burra por repetição, toda vez que ela cometer, ela vai cometer a mesma burrice diversas vezes, ela não vai perceber. Até que é tarde demais. E normalmente esse tipo de pessoa é que ela comete esse mesmo erro diversas vezes, seja lá qual for, e toda vez, ela não acha que fez algo terrível. Só que as consequências desses erros normalmente elas são terríveis. Elas são explosivas, né? Você tá ali e agora, graças à sua tola atitude, tudo que você fez retornou que nem uma bomba nuclear em você. Então as pessoas te xingam, as pessoas te batem e as pessoas te tratam mal. É, então esse é o tipo de pessoa que você tem que tomar muito cuidado, porque dificilmente ela vai entender que ela tá errando antes de você jogar a bomba nela, tá? Basicamente o que essa pessoa tá fazendo é que ela grita na caverna e quando sabe o eco? Então ela ele fica, né, ecoando, repetindo. É isso, a pessoa comete um erro e ela fica repetindo esse erro infinitamente porque ela não consegue se desprender desse erro, tá? Então tem gente que é assim, tem gente que, cara, erra. E eu não estou falando de uma pessoa que está tentando mudar, tá? Eu estou falando de uma pessoa que ativamente ela continua errando porque ela quer continuar errando. E eu tenho exemplos de pessoas que convivo e conheço que tem esse tipo de comportamento. Eles erram. E assim, sendo sincero até hoje, a maioria das pessoas que eu conheço continuam no mesmo padrão de erro. Elas continuam vivendo o mesmo erro. Elas não melhoraram, elas não mudaram, elas estão no mesmo erro. E você olha ativamente e fala: poxa, você ainda tá aí. E talvez você nunca saia. Essa é a pior parte. Mas ainda assim, é um tipo de burro que, sinceramente, é só você não falar com ele ou quando você tiver a chance, vá embora e ignore-o pra sempre. Ele não vai melhorar mesmo, então assim, você pode falar, obviamente, você pode tentar esclarecer, mas dificilmente a pessoa enxerga os erros enquanto a bomba não vem, tá? E
Existem outros tipos de burrice, existe a burrice emocional, da pessoa ser toda, né, tudo. Eu não diria que é burrice, é só uma pessoa emotiva. A gente emotiva. É que a gente emotiva normalmente é burra, mas vocês me entenderam, né? A pessoa só. Tudo é emoção primeiro. Mas isso aí, né? Bobeira. Eu acho que esse aí assim, é um que você olha e acaba dando boas risadas, tá? No fim, pelo menos é uma burrice que a plateia vai achar muito engraçado. E aí a gente começa a entrar em alguns estados que eu acho bem incômodos sobre a burrice. Pessoas que vivem máximas irreais. Máxima irreal número um: todas as mulheres são interesseiras e são do mal. Eu vou usar muito esse tema, mas é porque eu tô muito inserido nesse tema, tá? É. Porque eu conheço pessoas que são assim. Outro tipo de máxima: todos os homens são maus e é isso, né? Até desgosto de falar uma coisa dessas. É. Pô, outra que é ótima. Ah não, mas a sua fé tá errada porque eu vi num vídeo do TikTok. Eu uso isso tirando pra tirando para dois casos de duas religiões específicas, tá? Não vou dizer quais são, não para não ser censurado, porque esse canal no YouTube acabou de começar e ia ser ótimo já receber uma censura agora. Que elas são ativamente malignas e satânicas. O resto é só, assim, você tá falando isso com embasamento no quê? No que exatamente? Eu tenho plena convicção da minha, né? Sou cristão ortodoxo, eu tenho plena convicção da minha e eu acho todas as outras erradas, é verdade. Mas eu uso um embasamento pra isso. Só que se, cara, se eu tô do lado de um budista e uma pessoa solta isso pra ele, eu só vou virar pra ele e falar assim, tá, mas embasamento, você tá embasado no quê? No que se baseia essa sua fala? Sabe? Tem certas coisas, cara, que me dão um desgosto tão grande de ouvir. Essas pessoas que veem essas falsas máximas, toda vez, cara, é incrível. A skin é sempre a mesma. É sempre uma pessoa traumatizada que não consegue se desprender do próprio trauma. A vida dela é o trauma dela. E ela é tão burra que ela não conseguiu olhar e falar assim: ah, nossa, eu estou vivendo meu trauma. Eu deveria sair do meu trauma e viver no mundo real. Ela não consegue, porque ela é burra. O primeiro vídeo foi sobre a realidade. E gente burra não enxerga a realidade. Gente burra não enxerga a realidade. Gente burra é incapaz de entender qualquer coisa básica da realidade. E eu tô falando de. Agora a gente tá falando de gente burra de verdade. Porque pessoas burras que vivem a máxima, né? A burrice está na máxima. E ela transforma essa máxima na filosofia de vida dela. Ou seja, ela transformou algo burro na cabeça da vida dela. Pelo amor de Deus. Então, essa pessoa ela vai ser insuportável em todos os sentidos, porque tudo que ela falar vai voltar para essa máxima que é burra, que é só burra. É isso. E o problema é que você vai ser infernizada por essa pessoa. Porque se ela é sua amiga, você até tenta conversar com ela e etc. Mas você vai perceber que ela sempre vai voltar para esse assunto, cara. É impressionante. Toda vez é a mesma reclamação e etc. E às vezes dá vontade de falar assim, mas assim, filha, você faz o que da tua vida? E com quem que você anda que, tipo assim, pô, todo mundo te machuca, todo mundo te magoa? Me explica isso aí, me explica essa história. Pô, a realidade não é assim, cara. Desculpa, você que tá andando com gente ruim. É isso. E a gente tem que começar a ser incisivo nisso. A gente tem que parar de ter dó das pessoas. A gente tem que começar a bater. E eu falo isso também com carinho e amor. A gente tem que bater em certas pessoas para ver se elas entendem que claramente aquilo é incômodo, aquilo é errado. Para de fazer isso. Toda vez você quer aí entra outra burrice, tá? Pô, agora que eu puxei isso aqui, legal. Existe a outra burrice, que são as pessoas que elas. Veja bem, tá? Elas não são necessariamente burras, elas não gostam de você, então elas vão usar de burrice para justificar as próprias ações. E do que eu tô falando? Cara, eu não tô falando de fazer humor com amigo, não, não.
Já sabe aquela pessoa que ela faz piada com coisas que você não gosta só pra te provocar? Calma, não tô falando de um. Existem amigos de verdade que fazem isso. Tem gente que é engajada no rage bait. Ok, tá? Eu sou assim com um dos meus amigos. Eu sou engajado no rage bait com ele. Tipo assim, ele começa a falar e eu já tô cagando na cabeça dele. Cala a boca, você tá errado. E às vezes ele tá muito certo, mas eu tô lá, cala a boca, você tá errado, você tá. Só que ele compreende que aquilo é só uma brincadeira, porque quando ele for falar sério eu vou ouvir. Ó, presta atenção. Viram não falar sério, né? Quando eu, isso acontece muito comigo com um certo grupo de pessoas a qual eu estou inserido. Eu estou claramente dizendo algo que é sério. E eles ativamente duvidam dessas coisas porque na cabeça deles é engraçado duvidar, mas eles fazem isso de maldade. O que aconteceu? Eu comecei a revidar. Comecei a revidar. Não revidar como eles. Não. Eu comecei a revidar virando e falando assim: então vai pra merda, seu desgraçado. Tomara que a sua vida seja destruída. Porque você, às vezes, você tem que jogar nas pessoas e falar assim: olha, você é um babaca mesmo. Você é um bosta. Porque aí a pessoa começa a se envergonhar. E cara, gente. Ai, Davi, mas eles todos vão se unir contra mim. Que se unam. Que se unam. Mas você tem que se manter de pé e virar e continuar xingando eles. Continuar esculachando. Se você tiver que sair no soco com um deles, sai no soco com um deles. Eu nem sou a favor da violência, cara. Mas de vez em quando, a porrada é a única coisa que vai resolver seu problema. Cara, tem gente que você tem que ativamente esculachar, espancar até aprender. Começaram a melhorar comigo quando perceberam que em algum momento, e assim, cara, vocês sabem vocês, quem não me conhece pessoalmente não vai saber disso, mas quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa muito alta e eu sou muito forte. Eu tenho um preparo físico. Tipo assim, eu sou meio gordinho, mas eu tenho força porque eu me preparo, eu treino fisicamente, então assim, boa sorte. Boa sorte. Porque se eu quiser bater em você, boa sorte. Porque eu sou meio gordinho, mas sou rápido. E eu sou forte. Não vai ter briga, eu vou matar você. É isso que vai acontecer. Eu vou bater em você, você no chão, e eu não vou parar. Pronto. E aí, quando eles começaram a perceber que eu realmente ia bater neles, quando eu realmente poderia só levantar, porque aí você começa a demonstrar força, essas pessoas diminuem. E eles estavam em mais, e eles sabiam que mesmo em mais, mesmo estando em mais pessoas, eles iam apanhar do mesmo jeito. Porque na minha cabeça funciona assim, eu não tô numa briga. Eu tô aqui pra um de vocês não voltar pra casa hoje. Pronto. Vocês têm que começar a entender que vocês têm que ser autoridades de si mesmo. Então assim, você não vai sair batendo nas pessoas e etc. Porque isso também é burrice. Isso é coisa é a burrice violenta. Mas assim, de vez em quando você precisa, cara. Você precisa. E você vai perceber que você vai ter que normalmente fazer isso com duas pessoas, tá? Familiar seu e gente que fala que é seu amigo. São esses dois tipos de pessoas. Tá? São só esses dois tipos de pessoas. O resto normalmente você não precisa fazer isso. Ou gente muito desconhecida que acha que tem alguma intimidade com você. São esses três tipos de pessoa. Não são nem dois, são três. Mas de resto, normalmente você pode só ignorar. Sabe? E a gente, hoje em dia, tipo, os seus amigos vão te encher o saco, mas às vezes você vai ser o escolhido pra Cristo ali pra sofrer e ser zoado até. Nossa! Até dizer chega. Então acontece, sabe? Mas essas pessoas, e aí, deve pensar, elas são burras? Sim. Por que elas são burras, gente? Porque elas são más. Maldade é burrice. Maldade é burrice. Elas não estão fazendo aquelas piadas e aquelas coisas porque elas estão tendo um bom momento com você. Elas não estão fazendo aquilo porque é engraçado. Não, elas estão fazendo aquilo porque elas são babacas mesmo. É. Elas estão fazendo aquilo porque elas são babacas, elas são pessoas terríveis. É por isso que eu disse pra vocês que vocês devem e podem atacar essas pessoas de todas as formas terríveis que vocês imaginarem. Pro bem da humanidade, às vezes, sabe? Porque aí as pessoas acordam, aí elas começam a perceber. E eu reparei nisso, eu reparei no comportamento dessas pessoas que estavam me enchendo o saco melhorando, porque eles começaram a perceber que eu não tava levando na piada. Porque eu sei, gente, eu sei a diferença entre piada
E eu sei a diferença entre a piada e uma pessoa falando sério. Porque normalmente essas pessoas falam essas coisas pra tentar te humilhar. E é desagradável. Você quer chamar atenção, amigão? O que é isso? Então esse é mais um tipo de gente burra que vocês. Todos os tipos que eu tô falando aqui, inclusive essa pessoa da máxima, que ela vive essa máxima de todo homem é mau, toda mulher é má, etc. Esse tipo de gente, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que ser agressivo. Só que você não vai refutar ela com a violência. Não. Você vai refutar ela com fatos. Você vai refutar ela demonstrando a realidade. E não se preocupe, ela vai falar pra você que você tá errado. Só que tem um pequeno probleminha. Na cabeça dela, ela sabe. Na cabeça dela tá lá, putz, eu tô errado. Nossa, e agora? Não, mas eu vou manter aqui. Ou seja, você tá humilhando essa pessoa por completo. E aí você descobre se essa pessoa é burra mesmo, ou se ela é uma pessoa que na verdade só estava em ignorância. Por quê? Quando a pessoa é corrigida, quando ela contempla o erro dela, aí ela começa a, putz, ou eu estava errado. Não, eu errei. E as pessoas que mais pedem desculpas pelos seus erros quando os cometem são as pessoas que mais acertam. Então esse é um ponto importante para se colocar aqui. E eu vou adicionar nesse vídeo, já estamos na metade aqui, mas eu vou adicionar, então nele, gente invejosa. Porque eu acho que é mais um ponto ali, porque a inveja também é um ato de burrice. Então a gente já entra nessa, né? E acrescentar também a burrice. Depois eu falo de gente invejosa, tá? Fiquem por aí. Isso aí, mulher adora falar de gente com inveja, então vai ser maravilhoso. Mas existe mais um tipo de burrice que me irrita bastante. Que é a burrice. Eu enxergo tal grupo de tal forma. Cala a boca. Cala a sua boca. Eu abomino a sua existência. Existe um amigo meu. Ele sabe. Se ele estiver ouvindo até agora, ele sabe. Ele sabe que é pra ele. Toda vez que eu vou conversar com ele, tá vendo por que eu não gosto de tal coisa? Porque, toda vez é assim, assim, assado. E eu tava pensando assim, caramba, eu pensei em 88 mil exemplos de que não é assim. Tipo, passa na minha cabeça, tipo, assim, uma infinidade das coisas que eu já vi. Não, não é assim não. Você só vive numa bolha. E você só não sabe ainda. É com você mesmo. Você sabe o que eu tô falando com você. E é chato. Saiba que é chato pra caramba. Porque toda a sua personalidade, tudo que você faz e tudo que você deixa de acreditar é só porque você, na sua cabeça, acha que as coisas são desse jeito. Não é nem aplicável na realidade. Não é. Não é. É só burrice mesmo. E é por isso, na verdade, que talvez a gente tenha uma conversa, eu e esse amigo. Porque ele sabe que é ele, tá, gente? Ele sabe que é ele. Em algum momento a gente vai ter uma conversa, mas é que você não tá pronto pra ela ainda. Eu sei o momento em que você vai estar pronto. Você não tá pronto ainda. Que é a conversa do porquê você vive em total descrença das coisas. E isso leva à sua vida de tortura. Porque isso te deixa menos homem. A falta de convicção é a única coisa que um homem não pode tolerar. Toda pessoa não convicta é patética, chata e miserável. Você é assim. Eu gosto muito de você, mas você é assim. A falta de convicção faz de você menos homem. A falta de convicção faz de você menos tudo. É por isso que a maioria dos homens com falta de convicção não consegue nem ao menos arranjar uma namorada, porque ele não consegue ter a convicção suficiente para dizer que ele é mesmo homem. Ele não consegue olhar pra ele e falar assim, olha, eu sou de verdade, eu sou aqui carne e osso, eu sou brabo, vou lá. Ele pode ser um merda, mas é por isso que tem um monte de gente merda, uns caras muito feio, muito terrível. Aparência não significa nada, tá bom, mas tipo assim, você olha pra cara dele e fala assim, putz, tá judiado. E esse cara tem lá uma pessoa com ele, porque ele tem convicção, você tem que pelo menos acreditar que você é um homem. E nem nisso você acredita. E isso amaldiçoa a sua própria vida. Você começa a se autodestruir porque você não tem convicção, você não acredita em você mesmo. Acredite em você mesmo.
Uma vez na sua vida, cara, não é difícil, acredite. Olha pra dentro de si e fala, eu sou um homem. Talvez não seja pro objetivo, não seja, por exemplo, que eu tô falando de mulher aqui, de você ir atrás de uma mulher, etc. Esquece isso. Talvez, mas pra tudo na vida, cara. Porque quando você começa a ter convicção, você para de duvidar. Ah, eu não sei se tal coisa vai dar certo. Faz dar certo. Tenha convicção, tenha amor a isso. Você tá se entregando pra algo que você não tem convicção, você é burro. Entende como que é um ato de burrice mais extremo que existe? Você não é convicto do que você está fazendo, você não deveria estar fazendo. Isso serve para todos vocês. Se vocês não têm convicção do que vocês estão fazendo e vocês dizem que amam o que estão fazendo, vocês são mentirosos. Vocês precisam ser convictos. Tenham convicção. Porque esse é o tipo de burrice da pessoa que ela vive na bolhazinha dela ali, aonde ela... Ai, mas eu não sei se tal coisa assim. Não, a convicção é exatamente o que quebra essa bolha. De você entender que talvez você esteja errado, mas você tem que ter convicção no que você acredita. Senão a sua vida vai ser a pior de todas. E você sempre vai ser um merda. Não porque você não tem habilidades, não, mas é porque você não confia em si mesmo e não consegue confiar nem ao menos naquilo que fazem por você. Porque a pessoa que tem essa falta de convicção vai ter a falta de convicção das próprias amizades. Vai desacreditar das pessoas que amam ela. E vai ser capacho de pessoas que não deveria ser. E nunca vai conseguir se impor para as pessoas. Pare com isso. Comece a ter convicção. E no dia que você começar a ter convicção, você vai perceber que toda a sua vida, tudo que você passou, foi simplesmente porque você nunca virou pra si mesmo e se afirmou como homem. Se afirme como homem. Você é um homem. Você tem que ter convicção. Tenham convicção, todos vocês. Eu tinha que falar disso porque é uma coisa que tem me irritado. E mais um que tem me irritado bastante é a pessoa burra, que ela é burra porque ela é porque, veja bem, a burrice dessa pessoa está, eu tenho a resposta na minha frente, não estou fazendo nada a respeito disso. Todas as soluções estão ali, mas todas as decisões erradas é a que você toma. Gente, parem de tomar decisões estúpidas. Pô, às vezes eu tô conversando com algumas pessoas e eu estou ativamente dando as respostas certas pra elas, sabe? Eu estou falando de coisas que, obviamente, se você ouvisse de fora, você ia concordar comigo. Se você visse a situação, ouvisse o que eu estou falando, você ia falar, não, mas o Davi tá certo, faz sentido. Aquilo é claramente o que ele precisa fazer. Sabe? Tipo, ah, eu estou incomodado com o meu corpo. Faz exercício? Que mais que eu posso dizer pra você? Ah, eu não quero fazer exercício. Mano, faz uma lipo. Faz a cirurgia de redução de estômago, não sei. Pô, tudo que eu falei aqui agora, você tá incomodado com o seu corpo. Eu acabei de falar aqui de você, pronto. Tá resolvido. Mas o imbecil não consegue olhar e falar assim, vou fazer isso. E aí, veja bem, aí vem as desculpas. Nossa, como eu tenho raiva das desculpas. Como eu... Nossa, ó, você que me dá desculpas, eu te odeio. Você pode até ser meu amigo, mas toda vez que você me dá uma desculpa, o meu cérebro ele sente dor. Ele faz assim, para de falar com essa pessoa que tá me irritando. Por isso que muitas vezes eu tento cara, eu tento tirar o assunto assim porque eu não consigo. Porque eu tô ouvindo falando, para de dar desculpa. Para de dar desculpa, você só não quer fazer. No dia que alguém vier e falar assim, ah, mas eu não quero fazer. Ai, graças a Deus, eu vou ficar tão feliz. Não, tá bom, então não faz, dane-se. Só que aí também eu não quero reclamações, né? Outro ponto importante, não reclame. Se você aceitou fazer merda, vai viver na merda, você não reclame do que você tá vivendo na merda, entendeu? Pô, comprou cocô e quer que chegue ouro? Não, amigo, você vai comer cocô. Pronto. Você pediu cocô, vai vir cocô, mano. É isso, você tem que se ferrar. Pô, mas você. Cara, você que. Seu amigo, sua família, tá te dando um conselho óbvio, tá te falando uma coisa óbvia. Cara, senta e observa a realidade. É realmente isso? É. Então eu tenho que mudar. E não adianta desculpa, gente.
Não adianta, desculpa. Eu sempre tento amenizar pra todos os meus amigos. Eu sei que não é tão simples. Não, é simples sim. Você é patético. Terrível eu ter que dizer isso, mas é verdade. É simples sim, você é patético. Por quê? O processo pode ser longo, mas tomar a atitude é só tomar a atitude. Ou seja, é só fazer. Ah, eu não fiz. Você é patético. O que mais que quer que eu diga pra você? Eu não vou passar a mão na sua cabeça. Você é patético, miserável. E olha, alguns outros, né? Algumas outras coisas pejorativas a mais. Pessoal, entendam. Quando alguém te fala pra você fazer algo que é obviamente bom, você só precisa fazê-lo. E não adianta você chegar com as desculpinhas de sempre, de ai, mas eu não consigo. Ninguém cai nessa, cara. Ninguém cai nessa. Porque tem gente em condições muito piores do que você, passando pela mesma coisa. E ele só fez. Ai, Davi, mas é porque a mentalidade. É exatamente isso. Você tem que mudar a sua mente e pegar ela e falar assim: não, você vai fazer isso. Porque quando você começa a ter autodomínio, quando você começa a ter controle, quando você começa a virar e falar assim, pô, não, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Eu sou um homem, meu. Como assim? Eu tenho que fazer isso. Aí você muda. Aí você melhora. E eu vou trazer mais um tipo de gente burra aqui. Esse vídeo não vai ficar longo porque o de gente invejosa, eu até mudei aqui os planos, tá, gente? O de gente invejosa vai ser um outro vídeo, mas só vai sair ano que vem. Porque esse eu vou guardar especial porque eu tenho ódio a destilar. Eu nem sou uma pessoa que guarda rancor nem nada, mas pessoas invejosas me irritam, porque elas começam a. Elas infectam o ambiente, então é uma merda. Mas continuando falando das pessoas burras. Existe um tipo específico de pessoa burra, que é a pessoa burra e desgraçada. Terrível. Execrável. Tem gente que é burra e ela é. Sabe? Você olha e fala assim: nossa, que ser humano terrível e burro. Esse tipo de gente me dá desgosto. Me dá desgosto. Eu não tenho, cara, vou dizer pra vocês, eu não vou dar exemplos aqui não, porque eu sei que você conhece um. Ah, e tome cuidado, tá? Você que está me ouvindo, e eu acabei de falar que você conhece um, eu não tô falando do cara que pensa diferente de você não, ô babaca, tá? Se você pensou isso agora é porque você é babaca e você é esse cara burro e desgraçado que eu tô falando. É você. Nesse caso aí é você, tá? Mas você, outro ser humano, que olhou e falou assim: nossa, tem um cara que ele só faz o mal, ele é chato, ele é babaca, xinga todo mundo. Aí esse cara. Esse cara é mesmo. Esse cara é desse cara que eu tô falando. É desse cara que eu tô falando. Essa pessoa execrável. Então assim, eu não tenho nem muito o que falar, tá? Esse cara aí, sabe como vocês respondem ele? Sendo 25 mil vezes pior. Devolva toda a desgraça pra... Mentira. Frutos do espírito, Davi. Frutos do espírito. A mansidão, a retidão, o autocontrole. Ó, gente. Eu disse pra vocês aqui no começo também que vocês têm que dar umas porradas em alguém. É verdade, tá? De vez em quando você vai ter que fazer isso. Não tem jeito, tá? Na vida material é assim. Mas pra esse tipo de cara aí, a porrada não resolve. Não, Davi, não resolve. Gente, não resolve. Gente ruim e burra não resolve. Soco não resolve, nada resolve. Sabe o que você faz com essa pessoa? Nunca mais fala com ela. Exclui ela da sua vida. Ah, eu nunca mais vou falar com você, tá? Adeus. E vai embora. Não, gente, não lutem com. Não tem o que fazer, não vai melhorar, tá? E pra trazer mais um, que eu acho que é válido a gente falar, são as pessoas burras. Eu não diria que elas são burras. Não, são as pessoas burras e egocêntricas. Elas são burras, sim. Sabe aquele seu amigo? Ele, cara, é impressionante. Esse cara nunca percebe que ele é o problema. Eu acho impressionante isso. Tudo é sobre ele. Vocês viram que tal coisa que eu fiz? Você tava conversando, olha isso aqui que eu tô fazendo. Ai, faz isso aqui que eu sei. Eu te odeio também. Eu te odeio, eu te abomino. Você é chato.
Essa pessoa, veja bem, tá? Se fosse só isso, dá pra aguentar. Mas essa pessoa nunca faz um sacrifício por um amigo. Ah, meu amigo gosta de tal coisa, eu vou lá com ele fazer essa tal coisa, porque além de ele gostar de tal coisa, ele gosta de mim. Então ia ser muito legal de eu fazer tal coisa com ele, porque essa tal coisa que talvez eu não goste, não seja muito fã, vai ser muito legal porque eu vou estar com ele. Essa pessoa nunca vai pensar assim, tá? Essa pessoa terrível e desumana nunca vai pensar assim. Ela não consegue se sacrificar pelo outro. É isso que acontece. O que eu vou falar aqui, tá, gente? Me perdoem, mas é verdade. Normalmente, quem é assim é porque a pessoa não tem senso de autossacrifício e não tem. E ela é. Normalmente ela não acredita em nada. Ela é ateu, tá? É uma pessoa ateia, ela, tipo, ai. I don't believe in anything, ok? Eu sou. Hum, sou florzinha. Eu não acredito em nada, tá? Acho que ninguém deveria acreditar em nada. Chato pra cacete, irmão. Você é chato. Chato. Você só não acredita em nada porque você é patético. E você não consegue. É uma pessoa sem convicção. Porque ela tá buscando emoções. Não é sobre fé pra ela. Não, é sobre emoções. Óbvio que você não vai encontrar nada. Tá? Desculpa. Se pra gente que tá dentro de algo, que acredita em algo, não tá buscando a emoção, por que você tá buscando a emoção? Você é burro? Mas desculpa, isso é mais. Ah, não. Ele é burro sim. Parece que eu também sou. Mas assim, gente. Isso aqui, esse vídeo aqui, ele vai parecer muito mais pessoal do que é. E talvez seja, tá? Talvez você que seja meu amigo, que esteja me ouvindo e você tá se identificando, fazendo, nossa, eu sou essa pessoa. Sim, você é. Parabéns. Mas eu gosto de você. Mas é por isso que eu tô falando também. E eu tô falando num vídeo porque ninguém sabe que é você. Então dane-se. Mas você sabe. O ponto importante é que você sabe. Então, gente, olha. Melhorem as vidas de vocês. E parem com essas burrices. Sejam pessoas melhores, cara. Não é tão difícil. Se sacrifique pelo seu amigo. Tenha convicção no que você faz. Pare de achar que todos os homens e mulheres são maus. Começa a ser normal, velho. Vive na realidade. Caramba. Pô, já me encheu o saco. Pô, essas pessoas já me. Cara, tem uns aqui. Você que é babaca com seu amigo. Você não é amigo dele de verdade, né? Mas você que é babaca com as pessoas e acha que tá fazendo piada, vai se ferrar, mano. Qual que é a dificuldade de vocês de tentar, assim, só um tiquinho, só um pouquinho, ser um pouco melhor, cara? Não é difícil. Ser gentil não custa nada e faz a vida de todo mundo, inclusive a sua, melhor. As pessoas vão falar assim, poxa, vamos chamar tal pessoa pra vir aqui? Vamos, ele é muito gente boa. Em vez de, vamos chamar tal pessoa, não, não vamos não, esse cara é um babaca. Porque é isso que acontece, cara. É isso que acontece, é chato pra caramba. Meu recado principal vai pra, vai pra você que vive em uma máxima burra, não tem convicção e acha que tudo dentro da sua bolha faz sentido, não faz, cala a boca, você é burro e para de achar que tudo que, ai, mas eu vi em tal coisa, então é assim, não, não é, para de ser burro. Para de ser burro. Ai, mas eu não acho que a gente deveria acreditar em nada, sabe? Porque você também para de ser burro, chato, de merda, para de ser burro. E você que não escuta quando o seu amigo, quando seu pai, sua mãe fala alguma coisa que realmente. Cara, tem coisas que são realmente óbvias. Quando a minha mãe era viva, ela dizia assim: Davi, vai chover. Eu juro pra vocês, eu era um dos poucos que não discutia. Mas vou pegar o guarda-chuva. A não ser quando eu olhava pro céu e falava assim: tá, mas pode chover, mas eu vou estar num lugar coberto. E tá calor agora, então vai ficar abafado, então eu não vou levar blusa. Porque senão eu vou me ferrar com o calor. Ó. E eu vou voltar rápido, então não vai me afetar. Ok. Não vou levar guarda-chuva. Não, não precisa. Isso. Ser razoável, cara. Isso é ser razoável. O último tipo de burro é a pessoa que não consegue. Ela é burra e ela não consegue ser razoável. Porque esse é um tipo de burrice. Eu vou dar um exemplo aqui muito particular. Existe um certo grupo de pessoas que eu participo. Eu estou inserido, não é que eu participo. Eu já não participo dele há muito tempo, porque eu me desvirtuei tantas ideias deles que eu fui tão longe que eu só falei, tipo, ai, gente, ó, eu tô aqui, mas é porque dá pra dar umas risadas com vocês, a gente vai comer uns negócios legais de vez em quando. Mas se não fosse por isso, putz, vocês são uns merda, hein? Pô, vocês são fracassados.
Esse grupo específico de pessoas tem a seguinte opinião sobre a realidade. Eu não dou dinheiro pra mendigo porque ele vai comprar droga, porque ele vai continuar aí na merda. Você é babaca. Eu não me importo de não dar dinheiro pra mendigo. Não, se você é a pessoa fala, eu acho melhor não dar dinheiro pra esse mendigo aí, não. Mas assim, eu não trato essa pessoa como se ela fosse algum tipo de demônio ou animal. Ela não é, ela é uma pessoa. E talvez ela tenha tomado decisões terríveis na vida porque ela tinha alguém como você do lado dela. É difícil, né? Hum. Eu comecei. E eu não tenho pena dessas pessoas. Eu acho que é uma parada que. Foi aí que eu percebi que eu tinha mudado como ser humano. Foi quando eu percebi que eu não tinha pena. Mas eu entendi elas. A pessoa razoável é a pessoa que olha pro outro e tem empatia. Ela entende. Ela fala assim: tá, esse cara. Provavelmente esse cara passou por coisas terríveis e agora ele tá aí. A vida é assim. E tem gente que não é forte o suficiente pra suportar. Agora, eu. Mesmo que você não fale isso pra ele, você vai pisar nele pelas costas, distante, dizendo, ah lá, que merda, que fracassado. Por que você vai fazer isso? Eu entendo você falar isso de uma pessoa que coloca som alto na rua, porque ele realmente é um fracassado e um bosta. Mas gente burra normalmente faz muito barulho. Só que assim, cara, um mendigo na rua que você acha que ele é ruim. Tem um rapaz, morador de rua que eu conheço pessoalmente, ele é meu amigo. E eu sei porque ele tá na rua. As pessoas olham pra ele e falam: olha que louco, que maluco. Ele perdeu tudo. A mãe morreu, o padrasto morreu. Ele caiu nas drogas. Porque ele não suportou. Não suportou, ele não aguentou, ele ficou louco. No dia que for você, no dia que for um familiar seu, aí você nunca mais vai fazer isso. Desde pequeno eu me questionava, mas por que a gente tem que tratar eles assim? A gente não tem. Você não precisa dar dinheiro, mas você não precisa tratar eles mal. Você não precisa tratar eles como se eles fossem algum tipo de animal e que você fosse superior. Você não é. Você é um fracassado. Ele pode estar em miséria financeira. Alguns deles nem usam droga, eles só estão na rua mesmo. Alguns deles são só bêbados. A miséria emocional dele não se compara à sua miséria intelectual, à sua miséria humana. Você é pior do que eles. E pra quem ficou ouvindo até aqui, eu agradeço muito. Eu vou encerrar por aqui, porque senão eu vou começar. Porque gente burra me irrita. Uma das poucas coisas que realmente consegue te dar minha paz interior. Ah, gente burra que fica do lado da escada, tá? Do lado errado da escada. Vai se ferrar você também, tá? Eu te odeio, te abomino. E ninguém gosta de você, na verdade. Tomara que você caia. Se for idoso, pior ainda. Caia mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu agradeço a todos que estão ouvindo. Esse vídeo vai sair já, né? Talvez hoje. Talvez você esteja ouvindo isso hoje mesmo. No mesmo dia que eu gravei. Agradeço muito a todos que estão ouvindo meu podcast, a todos que estão ouvindo esse material novo que eu tô construindo aqui, tá? E se vocês se identificam, se vocês têm opiniões pra dar, se vocês querem falar sobre coisas aqui, coloca aqui nos comentários. Pode falar aí mesmo. Só não se denunciem, tá? Porque se você ouviu, falar assim, identificou e falou assim, ah, sou eu, não precisa dizer que é você, tá? Você não precisa também se humilhar publicamente. Não seja burro. Hã? Ó, o nome do vídeo já tá aí. Gente burra. Não seja burro. Seja melhor do que isso. Presta atenção. Tá? Mas se você quiser falar assim, Davi, é isso mesmo que eu sou? Eu vou confirmar pra você, tá? Se for você mesmo, eu confirmo sim, porque meus amigos sabem que normalmente eu sou leve e carinhoso em certas ocasiões. Quando vocês me perguntam coisas sérias, eu não seguro. Eu vou com a faca e pedra na mão e jogo pedra e é isso mesmo. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe a todos. Câmbio, desligo.